Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa primeira devocional do livro de Romanos. A nossa leitura será Romanos 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma introdução, né, da carta aos Romanos. É interessante que geralmente Paulo é mais sucinto nas suas introduções, né, nas cartas, mas nessa ele é um pouco mais extenso, ele fala um pouco mais. Isso por diversos fatores, né? Paulo, ele tem um interesse, né, de conhecer os irmãos de Roma e obter lá um apoio para uma viagem missionária até a Espanha, onde o evangelho ainda não teria chegado. Então, nessa introdução, há vários aspectos importantes que falam sobre a intenção de Paulo. Sobretudo, essa carta de Romanos é uma apresentação do evangelho que Paulo prega, né? Ele vai esclarecer sobre esse evangelho que ele prega. Então, nessa introdução, a gente já percebe muitos aspectos importantes dessa carta. Sobretudo, quando ele fala que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, olha só essas palavras. Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, então ele está dando credenciais de si mesmo, falando que ele é servo, falando que ele é chamado e que ele é separado por Deus, né? Então, quando ele fala servo, ele está falando de devoção, de submissão, né? Ele é um escravo do Senhor, né? Chamado para ser apóstolo, né? Um enviado do Senhor. É nesse sentido, né, que ele está falando. E isso foi originado da vontade de Deus. Esse chamado não foi algo que Paulo está dizendo, eu senti vontade de falar do evangelho. Ele foi chamado por Deus, né? Bem como vemos o seu chamado ali, o encontro com Jesus em Atos dos Apóstolos. Então ele é separado. Isso é legal também, porque quando Paulo perseguia os cristãos, ele era um fariseu, né? Ele era um separado, né, de todo o povo que não segue direitinho a lei, vamos dizer assim, falando de maneira simples. Mas, na verdade, aqui agora falando, eu continuo sendo separado, mas para o evangelho, né? Para pregar o evangelho. Então, agora ele fala que todas as coisas têm uma origem em Deus, né? E Paulo, quando apresenta essas credenciais, ele quer mostrar que
rumores acerca do seu caráter, né, das suas intenções levando o evangelho, como por exemplo de mercenário, ele estava ali mostrando, não, eu fui chamado por Deus, Deus me tirou de onde eu estava, né, Deus me tornou escravo dele, né, me separou para essa obra de levar o evangelho, né. E aí ele continua, olha só que interessante, que ele vai falando qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de profetas nas escrituras sagradas. Pode dizer assim, e o que eu estou pregando não é uma coisa nova, não é uma novidade, não é o que eu criei. Eu estou falando da promessa dos profetas registrado nas escrituras. Eu estou pregando sobre a realização, a consumação, a conclusão dessa promessa acerca do Messias. É disso que Paulo está falando, né? Deu suas credenciais, agora ele está falando que não está falando novidade, sim algo já prometido, né? Que aí ele fala, né, como se seu filho, qual segundo a carne, veio da descendência de Davi. Era uma promessa que ele fosse descendente de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele dá as credenciais a Cristo também, né? Descendente de Davi, conforme foi prometido, viveu uma vida de santidade, um homem que nunca pecou, nenhum jamais viveu dessa maneira, e Jesus viveu, né? E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Filho de Deus, ele é divino, ele é 100% homem, 100% Deus, né? E nós vemos Paulo falando da pessoa. Por quê? Ele fala de Jesus dessa maneira. Porque, irmãos, hoje há diversos Jesus, né? Que nós vemos nos dias de hoje, em nosso tempo, né? Tem o Jesus ali dentro do candomblé, a gente tem o Jesus ali dentro do espiritismo, Jesus no catolicismo, e assim, de que Jesus que Paulo está falando? Está falando desse Jesus que foi santo em toda a sua vida, que ressuscitou, que veio da promessa, descendente de Davi. Então Paulo está dizendo, olha, é desse Jesus que eu estou pregando. O evangelho é sobre esse Jesus. Ele é centrado, né, em Jesus. E aí, então, o que ele chega aqui no verso 3? Dizendo que o evangelho é a boa notícia a respeito de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. E aí a gente vai avançando para o 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade. Tá? Aí ele dá as credenciais de Jesus. No 5, por intermédio de quem viemos para obedecer por fé. Gente, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que basta acreditar em Jesus, né? E não é tão simples assim, porque seria por causa da fé, a fé na fé, né? E na verdade, a fé não tem poder em si mesmo. A fé em Cristo tem poder, por quê? Porque a fé em Cristo nos leva à obediência. Então é a obediência, né, por fé. Não é uma fé que você acredita, aceita intelectualmente, você tem entendimento e bom. Não, ela desperta ações, né? Essa fé desperta ações em sua vida, né? Entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus. E aí ele inclui ali a igreja de Roma, né? Que é uma igreja que é gentil, né? De gentil. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. E aí ele cumprimenta, graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Então é muito legal que nesse verso 7, ele fala sobre todos os amados de Deus, né? Que bom ver isso, né? Deus nos ama, nos enxerga como igreja, e isso é muito abençoador para nós, né? É maravilhoso. E o que a gente vê aqui de lições, né, irmãos? Nós vemos aqui de lições que Paulo é uma pessoa que está escrevendo uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ele quer estar junto, uma igreja que não
pode ter uma visão distorcida de si mesmo. Então, a gente tem que se preocupar sim com o que as pessoas pensam da gente, no aspecto de nós levamos o evangelho, então o evangelho não pode ser afetado por causa da nossa conduta, da nossa imagem, porque somos cartas vivas do Senhor, né? Então, nós temos sim que nos preocupar, né, com o que os irmãos podem estar pensando, podem estar achando, né? De certas condutas, certos rumores, e ser claro e transparente com relação a isso, né? E o evangelho, ele é sobre as promessas do Antigo Testamento. A Bíblia é uma unidade, né? Então, o que acontece no Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas tudo fala acerca de Jesus Cristo. Isso é importante nós sabermos sobre o verdadeiro evangelho, né? Que Cristo atende todos os requisitos como Filho de Deus, como o Messias, o prometido, né? Essa fé que nós recebemos, ela é uma fé que nos impele à obediência à palavra de Deus, né? A uma vida reta e conforme a vontade de Deus, conforme revelado na sua palavra, né? Então não é uma fé somente para concordância, não é uma fé que nos impele a ações, a mudança, né? E que é uma fé que não faz distinção, né, entre gentios, judeus, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas nós temos que entender que Paulo está falando isso para todos os amados de Deus, para um grupo de pessoas amadas por Deus, né? E ele se refere aqui, é claro, a carta está falando à igreja de Roma, mas todos aqueles salvos em Jesus Cristo são amados de Deus. Somos parte de uma família amada, né, por Deus. E aqui é muito interessante, quando ele termina a saudação dessa introdução, ele fala: a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai. Isso revela que somos partes de uma família muito além das nossas paredes, né? Uma família celeste, onde nós podemos chamar Deus de nosso Pai, né? E podemos chamar Jesus de nosso Senhor, né? Isso é maravilhoso. Então essa introdução, né, essa carta de Roma, a igreja de Roma, é algo que é muito edificante a nós. Então podemos aprender todas essas coisas, né, acerca de como Paulo falou, como Paulo disse, né? Cuidado com o que os outros podem estar pensando de você. Elimine qualquer ruídos que chegar a você, para que não pense em coisas diferentes de você, né? Não é porque você vai estar preocupado de maneira vaidosa com a sua imagem, mas você é carta viva do evangelho. Então, como você procede, como você se comporta, isso reflete, né, na vida das pessoas, né, em como elas vão receber também o evangelho, né? Não duvide nenhum dia, nenhum momento de que Jesus é o Filho de Deus. Ele mostrou tudo em sua vida, né, de que ele era o Filho de Deus incontestavelmente, né, e ele que realiza, né, a graça, né, e nos chama, né? Paulo ali foi chamado, foi separado. Nós também somos chamados de Deus, né, para uma vida de santidade, né, e por amor do seu nome, para obedecer por fé, né? Lembra da fé que nos faz obedecer à vontade, não é só acreditar que Jesus existe, mas obedecer a sua vontade, né? Que Deus nos chamou, Deus abriu as portas da salvação para nós, que antes era só os herdeiros da aliança, os judeus, então todos nós fomos incluídos, né? E chamados para ser santos, irmãos. Somos santos, né? Não no sentido mais amplo da palavra, mas somos santos porque somos separados para Deus. Então, vamos confiar nessa graça que Paulo aqui cumprimenta, nesta paz que Paulo inclui também, né? Porque fazemos parte de uma família celeste, né? Espero que você tenha sido abençoado, né, nessa devocional, é só a primeira. Então amanhã nós temos mais uma devocional. Que Deus abençoe e até a próxima.